Olá a todos, meu nome é Vladimir Lima, sou médico oncologista do AC Camargo e presidente do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica. Estamos aqui de volta com vocês para trazer algumas seleções da segunda sessão mini-oral apresentada aqui na ASCO 2025. E eu estou aqui com a doutora Tessia Reis, que é oncologista clínica da Rede Dó em Salvador, com a doutora Raquel Pio, que é oncologista clínica da Oncoclínicas Brasília, e com a doutora Ana Gelati, que é oncologista clínica da PUC e também da Oncoclínicas em Porto Alegre. E começando já diretamente a nossa discussão, eu queria que Tessia e Ana, vocês trouxessem aqui os dados que foram apresentados em alguns estudos para pacientes com MET. Ana, você pode começar discutindo o estudo com Telizumab adisutecan. Isso. É um ADC, gente, anti-MET, né? Esse foi um estudo de fase 1 que avaliou pacientes EGFR mutados, né? Que tinham recebido tanto osimertinib quanto quimioterapia. E esse estudo mostrou uma taxa de resposta acima de 60%, um benefício clínico de 92%, se não me engano, o dado específico. E esse benefício ele foi independente da expressão de MET e independente da mutação específica de EGFR, deleção do 19 ou mutação do exon 21. Então essa parece uma droga muito promissora nesse cenário. É claro que a gente está falando de um estudo de fase 1, mas a gente vai aguardar aí mais dados pela frente, e a gente tem visto vários ADCs sendo estudados, né, em pacientes com EGFR mutado, e essa parece uma droga aí bem positiva mesmo nesse cenário. O mais difícil parece ser dizer o nome da medicação. Exato, cada vez é mais difícil. Tessinha, e o outro trabalho que foi apresentado foi o Savana, né? Uma atualização do Savana. Uma atualização do Savana, né? Que a gente teve aí a publicação e a participação da doutora Clarissa Baldotto, dentre dos autores, muito legal pra gente, né? Enquanto o Brasil está sendo bem representado. E aí o Savana traz, é um estudo de fase 2, né? Incluiu, então, pacientes com câncer de pulmão, não pequenas células, com EGFR mutado e o MET, né? Positivo. E esses pacientes haviam progredido a uma primeira linha do osimertinib. Então, um braço continua fazendo osimertinib e acrescenta o savolitinib, e o outro braço, o savolitinib mais placebo. E a gente tem de interessante uma resposta patológica, uma taxa de resposta objetiva de quase o dobro, e principalmente uma taxa de resposta objetiva em sistema nervoso central. Bem interessante, passa de 25% para 43%. Acho que é um dado que anima a gente, e a sobrevida livre de progressão, né, com HR de 0,27, e aí a gente passa de 3 meses mais ou menos de mediana para 9 meses. Né? Então, acho que são dados animadores. A gente tem um estudo em andamento, inclusive com centros abertos no Brasil, fase 3, que é o Safron. A gente fica aguardando aí as mudanças de condutas, mas com dados animadores. Esse cenário tem ficado interessante, porque a gente tem, né, como a Ana comentou, surgindo várias estratégias. Um problema que eu acho que a gente vai ter é como definir quem é que é MET positivo. Se a gente vai usar amplificação do gene, se a gente vai olhar para proteína, que nível de expressão de proteína, foi até um dos tópicos trazido na discussão. Né? E realmente, cada um dos estudos que avaliou um anti-MET, né, usou critério diferente, né, para dizer se é positivo, se é hiperexpresso ou não. Amplificação. Então a gente ainda não sabe qual vai ser esse critério que a gente vai utilizar. Mas chama atenção que os resultados são muito parecidos. Sim. Né? Raquel, mudando um pouco agora de assunto, eu queria que você trouxesse para a gente um trabalho que eu acho bem interessante. A gente tem discordâncias em relação à perspectiva, mas é um trabalho chinês avaliando novamente o alotinib. A gente discutiu ontem, né, sobre um trabalho com alotinib associado com imunoterapia, mas agora para carcinoma escamoso de pulmão, não é isso? Eu acho que o interessante desse trabalho é exatamente essa questão de analisar esse grupo, né, da população escamosa. Então, foi um fase 3 conduzido em centros da China, né, que aí fizeram uma randomização entre bem-mel com quimioterapia, seguido de manutenção de bem-mel com alotinib versus quimio com alizumab. E aí o endpoint primário do estudo foi PFS, um estudo positivo, então a gente teve aí um ganho de mais ou menos um hazard ratio de 0,7 com 10 versus 7 meses, então foi muito interessante. Dados imaturos ainda de sobrevida, Vlad. Mas assim, o que eu queria destacar também nesse estudo foi a questão de toxicidade. Acho que foi essa a nossa discordância quando a gente conversou sobre. Exatamente. Assim, não é uma combinação muito fácil. Então, 85% dos pacientes tiveram aí um grau 3, tiveram 4 óbitos no estudo relacionados ao tratamento. E aí também uma descontinuação, uma taxa de cerca de 20%. Então, acho que é um trabalho muito interessante para pacientes com um subtipo escamoso,
mas a toxicidade ainda é alta. Deixa preocupar, né? Uma coisa também que a gente sempre fica pensando como é chinês, é se, por exemplo, não tem a GFR no meio desses pacientes aí, né? Que é um pouco mais frequente. Mesmo sendo escamoso. Sendo escamoso. Eu vou trazer para vocês um estudo que é completamente diferente, mas eu acho que todo mundo aqui concorda que eu acho um dos estudos mais interessantes apresentados na ASCO esse ano, que é um estudo avaliando o momento de infusão da imunoterapia. Então a gente já tinha vários estudos mostrando, sugerindo em vários tumores que talvez infundir a imunoterapia mais cedo, né, durante o período da manhã estaria associado com melhores resultados, e também um grupo chinês, né, liderado pelo Dr. Zhang, apresentou um trabalho que randomizou pacientes para receberem quimioterapia, pacientes com câncer de pulmão, a doença avançada, sem drive acionável, para receber quimio, direcionado para a histologia, associado a sintilimab ou pembrolizumab, a escolha do investigador. A diferença é que a randomização era para receber antes das 15 horas da tarde ou após as 15 horas. Né? E o desfecho avaliado foi sobrevida livre de progressão. E houve uma redução do risco de progressão, uma hazard ratio de 0,42, né? Uma sobrevida impressionante. A curva se separa desde o início, né? 11 meses de mediana, 11,3 de mediana para o braço experimental contra 5,7 no braço controle. Um aumento de sobrevida global também, apesar do seu desfecho primário do estudo, e um aumento de taxa de resposta. Então, assim, uma estratégia simples de ser operacionalizada. Acho que todo mundo vai passar agora a imunoterapia de manhã, né? Mas com resultados bastante, eu acho, transformadores. Uma pena esse trabalho não ter ido para apresentação oral, né? Para que todo mundo tomasse ciência. Então, acho que várias coisas novas aí surgindo, né? Modificando para subgrupos específicos, outras com aplicações muito mais amplas. E continue aqui nos acompanhando, que mais tarde a gente tem mais novidades para vocês. Até mais. Até o próximo vídeo.